Povo de Deus, boa noite. A todo o povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém, queridos? Fica de pé no seu lugar, eu quero convidar você a apresentar a Deus as suas duas mãos, a fechar os seus olhos. Nós vamos neste momento orar, falar com Deus, pedir ao nosso Deus que seja conosco de uma maneira sobrenatural nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus e eterno Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos diante da Tua presença e te pedimos, seja conosco, ó Deus, cuida das nossas vontades, que o Teu querer se manifeste, que o Senhor opere, que o Senhor possa fazer grandes coisas a nosso favor, que nesta noite, Deus, o Senhor tenha livre acesso para ministrar, para operar, para nos direcionar, para fazer grandes coisas em nossas vidas. Assim, meu Deus, oramos, colocando diante do Senhor esta reunião, para que o Teu poder se manifeste no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Coloque sua mão no seu coração. Cante comigo assim, no nome do Senhor Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, declare isto com alegria diante de Deus. Te louvarei, não importa a circunstância, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a Ti, Jesus, te louvarei, aleluia. Te louvarei, não importa, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a Ti, aleluia, somente a Ti. Aleluia, levante suas mãos, bata palmas e diga glória a Deus, bata palmas e diga aleluia, glória a Deus, amém. Digam graças a Deus, queridos, digam amém. Vire para esse irmão, para esta irmã, deseja a ele ou a ela uma boa noite e paz, no nome do Senhor Jesus, glória a Deus, amém, queridos. Eu quero convidar você neste momento, a apresentar diante de Deus, querido, querida, no nome de Jesus, os seus pedidos, aquilo que você colocou aqui no primeiro domingo deste mês de dezembro, né? Você teve seus pés ungidos, estenda as suas mãos, vamos orar colocando diante de Deus, neste momento, os pedidos do mês, no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor a cada pedido do mês de dezembro. Ó Deus, leia cada um deles, traga paz, traga proteção. Ó Deus, traga segurança sobre a vida do teu povo. Acampe os teus anjos ao redor dos familiares que foram aqui citados, levando também a cada um deles a proteção. Deus, abençoe
abençoe a cada mão estendida, a cada lar aqui representado, protegendo, livrando, ó Deus, de todo mal. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a cada projeto a curto prazo, dentro desse mês de dezembro, abençoando, protegendo, livrando o teu povo de todo mal. Pedimos que o Senhor, meu Deus, abençoe a cada um dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém. Digam graças a Deus. Eu quero convidar você neste momento a pegar na sua mão o documento, fotografia, chave, peça de roupa, tudo aquilo que você trouxe que representa sua vida financeira, sua vida profissional, né? Você está nesta campanha derrubando as muralhas. Segure tudo isso nas suas mãos. Feche os seus olhos. Eu quero orar neste momento em formação de mais um elo desta poderosa campanha, derrubando as muralhas, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti, em formação de mais um elo desta poderosa campanha, derrubando as muralhas. Deus, é a Tua palavra que diz que o Senhor entregou Jericó nas mãos de Josué. Assim também, meu Deus, o Senhor entregou esta muralha, aquilo que vem impedindo esta pessoa de conquistar, aquilo que vem gerando barreiras, aquilo que vem travando a vida, aquilo que vem impedindo esta pessoa de avançar, aquilo, meu Deus, que tem fechado os caminhos, esta muralha, Deus, dentro desta casa, na vida financeira, na vida profissional deste teu filho e desta tua filha, esta pessoa, meu Deus, que não consegue alcançar a vitória, esta pessoa que não consegue, meu Deus, sair, ó Deus, desta vida de dificuldade, de necessidade, essa muralha, ó Deus, que vem impedindo, fechando as portas, os caminhos deste teu filho e desta tua filha, o que vem puxando esta pessoa, meu Deus, para trás. Deus, o Senhor tem o poder para vencer esse problema. O Senhor, meu Deus, é poderoso para destruir esta muralha que tem estado de pé diante da vida deste teu filho e desta tua filha. Não importa esse problema, não importa, meu Deus, o tamanho desta muralha, porque servimos a um Deus poderoso, servimos a um Deus grande, servimos a um Deus que pode todas as coisas, e pelo poder do nome do Senhor Jesus, estas muralhas cairão por terra, cairão diante deste teu filho e desta tua filha. É a muralha da dívida, é a muralha do nome sujo, é a muralha que leva esta pessoa a viver uma vida no vermelho, a viver uma vida de dificuldade, de necessidade. Deus, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda muralha na vida, ó Deus, desta pessoa, no seu negócio, em sua empresa, em sua casa, meu Deus, em sua família, na autoridade do nome do Senhor Jesus, agora declaramos, ó Deus, a queda destas muralhas. Declaramos, meu Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que isso está caindo por terra, e que através da ação do teu poder, meu Deus, testemunhos virão, grandes coisas acontecerão, meu Deus. Todo impedimento, toda muralha está caindo por terra hoje na vida deste povo. Assim oramos, ó Deus, e declaramos mais um elo desta poderosa campanha, derrubando as muralhas diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Digam graças a Deus, digam amém. Pega na sua mão a sua Bíblia, no nome do Senhor Jesus. Queridos, no final eu vou dar a você a oportunidade, viu, de pegar o tijolinho, se você não esteve aqui na semana passada, de pegar esse tijolinho, né, que você vai poder colocar aí no chaveiro, como o chaveiro das suas chaves, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo de número 2.
Perdão, capítulo de número 3. 2 Pedro, capítulo de número 3. Segunda Pedro, capítulo de número 3. Podemos ler, queridos? Amém? Todos acharam aí? Repita comigo assim: o divisor chamado tempo. Irmãos, o tempo muitas das vezes tem se tornado um grande divisor, né, um inimigo, né, que muitas das vezes nos impede de alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas hoje eu quero te mostrar dentro da palavra de Deus, queridos, que não existe nada impossível para Deus, que o tempo, né, não é impossível para a ação, para o mover, para a resposta de Deus chegar até a sua vida financeira e profissional. Amém? Versículo 8 diz assim, podemos ler? Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Olha que lindo texto. Todavia, amados, de uma coisa que vocês não deveriam esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você pode dizer isso para mim? Você pode dizer isso, querido? Para você, na verdade, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Amém? Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Queridos, olha, para que possamos entender, eu quero introduzir um pouco sobre o tempo, né? Esse sistema, isso que divide, isso que nos leva a marcar, né, a agendar, a planejar algo para nós, né? O tempo é a duração relativa de coisas que é criada, né, no ser humano, a ideia de um tempo presente, passado e futuro. E esse período contínuo, né, eventos acontecem, amém, queridos? No tempo presente, passado e futuro. Eventos, coisas acontecem. Um exemplo é quando você olha e fala assim: só o tempo me fará esquecer esse amor. Segundo exemplo aqui, queridos, o tempo, ele é determinado um período considerado em relação aos acontecimentos ocorridos pelas épocas. E o exemplo aqui é quando você diz assim: o tempo das grandes descobertas, né? Aquele tempo que marcou ali de uma forma positiva. E como o tempo pode ser definido? O tempo pode ser definido, queridos, como uma sucessão de anos, de dias, de semanas, de horas, de minutos e etc. Uma passagem contínua da existência que o tempo, os eventos passam de um estado para o outro em um tempo futuro, através de um tempo presente, em um estado de finalidade no tempo passado. Aí você fala assim: Jacques, o que tem tudo isso aí a ver? Nós vamos chegar lá. Amém, queridos? Nós vamos chegar lá. Vejamos algumas aqui teorias que tentam explicar, né, isso que é relacionado a eu e a você, chamado tempo. Primeiro, segundo Aristóteles, o tempo ele é medido quando se numera um movimento. E para o tempo seja numerado é preciso que haja uma alma, ou seja, uma pessoa, alguém, para que possa numerá-lo. Aristóteles, ele diz que ainda que o tempo não possa existir em uma linha reta, não possui começo e nem fim. E embora, segundo ele, o tempo deva ter começado em alguma época ou alguma coisa, dado algum início, sendo que o mesmo tempo não existe fim. Segundo aqui, Santo Agostinho, ele diz que o tempo não é definido, e o tempo, Deus quem o criou. Segundo Santo Agostinho, queridos,
O tempo também existe somente na nossa mente. O tempo tem um significado psicológico para todos nós. E o tempo, passado, presente, o futuro, só existe um movimento em um tempo presente, pois o passado não existe e o futuro, olha o que ele afirma, irmãos. Olha o que ele afirma aqui, pois o passado já não existe e o futuro é apenas uma época, um tempo de antecipação que se virá a si. Podemos medir o tempo com sua base de percepção. Terceiro aqui, Mr. Taggart, ele diz assim, segundo esse filósofo, existe duas formas de medir o tempo, que são elas. Tempo A, que é a teoria dele, ele diz assim, o tempo tem a ordem, uma progressão de eventos, passado, presente, futuro. Isso só é possível se ir organizando as coisas que vão acontecendo no seu cotidiano. Teoria B. Nessa teoria, ele já afirma que o tempo é apenas uma ilusão. Uma ilusão, que não há como atribuir uma ordem às coisas que acontecem. E com essas duas teorias que Taggart diz, ele chegou à conclusão seguinte, queridos: o tempo é ilusório, o tempo é transitório, o tempo é subjetivo. O que ele quis dizer? O tempo não existe. Porém, queridos, são várias teorias, são vários estudiosos. Eu peguei aqui só alguns, são vários, porque Deus foi falando certas coisas comigo nessa madrugada e eu fui anotando. E eu peguei aqui alguns aqui, irmãos, para te mostrar que muitas pessoas tentaram provar, afirmar algo sobre o tempo. Porém, eu e você devemos caminhar na linha daquele o qual realmente criou o tempo. Quem criou o tempo? Foi Deus. Fala isso comigo, Deus, quem criou o tempo. E Deus criou o tempo, querido, para que pudéssemos definir as nossas decisões e conquistas, as quais Ele já definiu para eu e você. Por isso Deus criou o tempo. Por isso Deus determinou o tempo. Olha o que diz aqui o salmista no Salmo 139, verso 4 e 6. Não havendo ainda nenhuma palavra na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercastes por trás e por diante, e puseste a tua mão sobre mim. Nem mesmo a ciência para mim é tão maravilhosa, tão alta, como posso atingir. Salmo 139, versículo 4 ao 6. Os versos 15 e 16 deste mesmo salmo diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e feito e entristecido nas profundezas da terra, e os teus olhos viram meu corpo ainda em uma maneira informe, e no teu livro todas, olha aqui, respaldando aquilo que eu disse, Deus criou o tempo para que eu e você pudéssemos definir e conquistar aquilo que Ele já preparou para nós. Olha aqui quando ele conclui dizendo, ele diz assim: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, foram sendo criadas ao seu tempo, quando ainda nenhuma delas havia. Queridos, quando se fala de tempo, a Bíblia fala, que o Cronos, que é o tempo, que nós nos direcionamos pelas estações, pelo dia, pelo nosso fuso horário, em Brasília, 19 horas. Mais ou menos assim, irmãos? Horário político. Então, quando nós nos baseamos nisso, isso é o Cronos. Porém, o tempo de Deus chama-se Kairos, e é uma palavra que tem origem grega que significa momento certo ou oportuno. Então, queridos, entenda isso. O que Deus cria para eu e para você é no tempo certo,
no momento certo, algo oportuno na minha vida e na sua vida. E se o tempo não fosse necessário, igual muitos filósofos aqui afirmaram, irmãos, se não fosse necessário em minha vida e em sua vida, o salmista Moisés, no Salmo 90, no verso 12, ele não teria vacinado dizendo, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos ter prazer na nossa vida. O tempo, queridos, ele é real. A prova disso é que Deus, em Gênesis capítulo 18, versículo 14, ele chega diante de Sara, e ele olha para ela e fala assim: existe alguma coisa impossível ao Senhor? Ele faz essa pergunta para Sara, e ela, não sabendo o que responder, irmãos, ele diz assim: daqui a algum tempo, na primavera eu voltarei, e você estarás grávida. E no capítulo 21, no versículo 2, a Bíblia diz assim: Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época que Deus havia dito em sua promessa. Queridos, aqui Deus, ele mostra em um tempo futuro que iria cumprir o que ele havia prometido no passado. E ele vem e ele cumpre, e ele cita aqui um tempo bem avançado, dias avançados, tempos adiante, para que a promessa viesse se cumprir. O próprio Moisés, no versículo 4 do Salmo 90, ele diz assim: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem. Irmãos, isso é o nosso Deus. Deus não está preso no tempo, Deus não está preso nas estações, Deus não está preso naquilo que move as nossas vidas, que impede as nossas vidas. Quando nós falamos aqui, queríamos orar para você que tem dificuldade, de coisas, de alcançar, de avançar na sua vida, de conquistar coisas melhores em sua vida, coisas maiores. Quando eu dei exemplo aqui de pessoas que tentam, não conseguem tirar uma CNH, pessoas que tentam, não conseguem tirar um CREA, formou em engenharia, mas não consegue tirar ali a licença, a especialização, daquilo que se formou, da ordem, dos advogados. Inúmeras pessoas estão vivendo, irmãos, esse problema em sua vida, essa situação. Estudou, mas na hora de tirar aquela especialização ali, de ter aquela credencial, aquilo que habilita, aquilo que mostra quem ela de fato é, ela não consegue ser, ser absoluta naquilo que ela realmente se preparou. Pessoas que muitas das vezes ela olha e fala assim: é agora, vai acontecer a promoção, vai acontecer o aumento, e não acontece, porque elas estão presas em um tempo, elas estão presas em um estado de vida que elas não rompem, um estado de vida que elas não conquistam, um estado de vida que elas não conseguem avançar. Porém, Deus não está preso a isso. Para Deus, queridos, não faz diferença o tempo. Para Deus não faz diferença, porque não há nada impossível para Ele. Abacuque, no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim e não falhará, e ainda que se demore, espere-a, porque Ele certamente virá e não se atrasará. Isto é o kairos de Deus em nossas vidas. Salomão, em toda a sua sabedoria, em Eclesiastes capítulo 8, verso 6, ele diz assim: porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Você pode dizer isso para mim? Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. E o que é isso, queridos? Isso chama-se prudência. Agir no tempo de Deus, se mover no tempo de Deus, chama-se prudência. Essa ação precisa existir em nossas vidas. Moisés não falou à toa, que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem,
e Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Quando Moisés ele foi interceder pelo povo no deserto, irmãos, que Deus abominou o povo que havia feito a idolatria, e Deus mandou com que ele matasse todos os idólatras. Deus falou assim: Moisés, eu não vou mais com você, eu não vou mais no meio do povo, porque esse povo é de dura serviço, esse povo não é digno de mim. Eu vou mandar um anjo para ir com vocês. Sabe o que Moisés faz, irmãos? Ele olha e fala assim, ele sabia o que era se mover no Kairos de Deus. Ele olha e fala assim: Senhor, não nos faça subir se a tua presença não for conosco. Não adianta chegar lá, irmãos, se Deus não estiver conosco. Não adianta estar em certos lugares se Deus não estiver conosco. Então por isso é necessária a prudência, né? Agir na hora certa e da maneira certa dentro de cada situação. A visão aqui, queridos, que Abacuque está dizendo, ele está dizendo de uma visão que está pronta, que já está realizada, que está já definido para a minha vida e para a sua vida. E aí eu te pergunto uma coisa: qual é a visão que você tem de si mesmo? Qual é a visão que você tem de si mesmo? A visão de alguém que está derrotado, a visão de alguém que não tem jeito, não vai conquistar, não vai avançar. Porém, queridos, olha, a Bíblia fala que Josué ele tinha uma promessa. Que promessa era ela? Era essa: que ele iria conquistar toda a terra de Canaã. Ele iria derrubar as muralhas, ele iria vencer os reinos, ele iria destruir os exércitos, ele iria destruir os gigantes, ele iria destruir todo impedimento, tudo aquilo que impedia ele de conquistar. A Bíblia chega a dizer, queridos, que no final da vida de Josué, ele está velho. E quando ele vai morrer, Deus fala com ele assim: Josué, você está velho, e ainda lhe faltou terras para conquistar. Mas ele não titubeou, ele não ficou lá, não vou para a guerra. Não, irmãos, ele era perito porque ele sabia que Deus estava com ele. Josué ele tinha uma promessa, Josué ele tinha uma visão, Josué ele tinha uma ordem de avançar, de conquistar a terra prometida, a terra que Deus havia dito a ele. Porém, queridos, a Bíblia diz que há uma batalha que Josué ele começa a viver em sua vida, e que o seu maior opositor não era o exército inimigo, porque nessa guerra Josué ele começa a pelejar contra 5 exércitos, Toninho. O problema de Josué não era o exército inimigo, o problema de Josué ali era o tempo, o Cronos. E Josué então, irmãos, no meio daquela batalha, querendo conquistar, querendo vencer, e por maior que o inimigo fosse, né, naquele momento o inimigo dele era o tempo. O tempo iria impedi-lo de conquistar, o tempo iria impedi-lo de avançar, o tempo iria impedir Josué de vencer aquela guerra. Porque a Bíblia diz, irmãos, que os gibeonitas, sabendo da força e de que Deus era com Josué e com Israel, eles se apressaram em uma viagem de 3 dias e foram até Gilgal, o acampamento de Josué. E eles então mandaram os seus idosos, os seus velhos, calçarem sapatos velhos, roupas velhas, trapos, como se eles fossem peregrinos na terra, e fossem até Josué, pedisse Josué por misericórdia, pedisse que Josué tivesse compaixão da vida deles, que eles dizendo que eles eram um exército longínquo, para que Josué então os atendesse, né, os colocassem ali, para que eles pudessem viver naquela terra. E Josué então faz. Sabe por que Josué faz isso? Capítulo 9 do livro de Josué, no versículo 14 precisamente, a Bíblia diz que Josué e Israel não consultou o Senhor. E os gibeonitas enganaram a Josué e a todo Israel. Josué então os aceita, e eles então ficam no meio do povo. E aí, irmãos, Josué, na sua peregrinação para conquistar a terra, quando chega em Gibeon, ele então vê, e ele então descobre que aqueles homens que estavam ali, aqueles anciãos que estavam ali, eram daquela terra, era daquele povo.
E então Josué, porque havia jurado aos seus príncipes, aos seus idosos ali, então Josué decide: não, nós não iremos fazer mal a eles, nós vamos viver junto com eles. Josué faz aliança com o inimigo, permite com que o inimigo vive em sua terra, no meio do seu povo, porque não consultou o Senhor. Porém, irmãos, fala comigo assim: toda decisão errada, toda decisão tomada fora do tempo de Deus, irá gerar uma grande consequência. E aí, irmãos, a Bíblia diz que os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus se ajuntaram para destruir Israel. E eles então descobriram que o rei de Gibeon havia feito uma aliança com Josué, irmãos. A Bíblia diz que então o rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, a Bíblia diz que ele então convoca mais 4 reinos. 4 reinos: o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, para que eles pudessem então marchar, sitiar Gibeon e destruir os gibeonitas, porque eles estavam se sentindo traídos. A Bíblia diz que quando eles fazem isso, irmãos, a Bíblia diz que quando eles fazem isso, olha o que acontece. O rei dos gibeonitas manda o mensageiro ir avisar a Josué. E Josué então, irmãos, ele agora consulta a Deus. E Deus fala com ele: pode ir, porque eu vou te entregar todos os 5 reis e todos os seus exércitos em suas mãos. A Bíblia diz que então Josué, indo pelo caminho, irmãos, quando você sai no tempo de Deus, qualquer obstáculo que surgir diante de você vai perecer, porque você está debaixo do comando de Deus, debaixo do mover de Deus, debaixo da palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Josué subindo ali, a Bíblia diz que a distância de Gibeon a Gilgal era de 3 dias, porém ele durante toda a noite marchou para antecipar e chegar ao amanhecer ali naquela terra para lutar contra os reis que haviam sitiado. A Bíblia diz, irmãos, que no meio do caminho havia 2 cidades, 2 reinos. E esses 2 reinos se levantam para tentar impedir Josué de chegar onde Deus havia o mandado. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que naquele dia Deus matou mais dos inimigos de Josué do que Josué matou com a sua própria espada. Josué e o povo de Israel. A Bíblia diz que Deus fez chover saraiva, pedras de fogo dos céus, e destruiu todos os 2 reis. E então, irmãos, Josué então naquela guerra, ele destrói 2 no caminho, e ele agora vai guerrear contra mais 5, 7. Total de 5 reinos. E a Bíblia diz que Josué então ele parte. E a Bíblia diz em Josué capítulo 10, versículo 12 e 14, a Bíblia diz assim: então Josué falou ao Senhor, em que o Senhor me deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel em minhas mãos, e disse na presença dos israelitas: olha o que Josué fez: sol, detenha-se em Gibeon, tu lua, detenha-se no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, e nem antes depois deste. E ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Irmãos, olha o que acontece aqui. Josué, irmãos, ele vê, porque ele chega ao amanhecer, ele viaja durante toda a noite para chegar na cidade, chegar ali e conseguir defender Gibeon. E então ele começa a guerra, começa a batalha. E, irmãos, uma coisa Josué sabia, que se anoitecesse,
né, eram muitos, 5 exércitos, eram muitas pessoas. Josué sabia que se anoitecesse, eles poderiam se reorganizar, e isso iria dificultar de dar uma continuidade, né, no seu ataque de guerra e destruí-los. Iria permitir com que eles descansassem, iria permitir com que eles se recompossem, iria permitir com que eles se alimentassem. Porém, irmão, Josué então percebe isso, que estava anoitecendo, já aquela batalha durante todo o dia, e ele então ora para que Deus parasse o sol. E aqui, irmãos, olha, eu me lembro na aula de geografia, 4ª, 3ª série, os professores falando sobre isso, irmãos, sobre o que havia acontecido nos dias de Josué e o que se deu após isso, devido aos eclipses que veio se acontecer, né, após tudo isso. E aqui, queridos, olha, eu e você precisamos entender uma coisa. Deus, ele deu ouvido à voz de um homem. Deus, ele pode dar ouvido à sua voz. Se o tempo está impedindo você, o tempo não é problema para Deus. Lembra-se disso? Não é problema para Deus. E não há nada impossível para Deus. Deus, ele pode mudar tudo aquilo que for necessário mudar. Parar, criar, fazer, executar, para que você possa conquistar em sua vida. Segundo alguns pesquisadores, irmãos, na terra de Berseba, em Israel, eles publicaram um artigo afirmando que naquele momento houve-se um eclipse solar, e eles haviam considerado, né, a encontrar a data, né, que isso havia acontecido, que foi no dia 30 de outubro de 1207 a.C. Pesquisadores observam, queridos, observaram que outras histórias antigas relatam, né, a paralisação do sol, mas apenas esse relato bíblico relata e menciona também a lua. Isso levou à conclusão de que acontecimentos que se referem a um eclipse, né, no qual a lua entre o sol e a terra bloqueando a luz solar. Nem todo mundo gosta da ideia de usar a física para provar as coisas bíblicas, né? E eu sei disso, queridos. Porém, a gente precisa entender uma coisa. Irmãos, eu e você sabemos que o sol não parou, né? O sol já está parado. Amém, irmãos? Nós estudamos sobre isso, não é verdade? Mas, queridos, olha, a terra, ela gira em torno de si mesma, né? Em torno do seu próprio eixo, em torno do sol. A terra gira, irmãos, em torno de si mesma, isso seria impossível. A velocidade é acima de 1.600 km por hora. Além disso, a terra se movimenta em torno do sol em uma velocidade aproximada de 108.000 km por hora. Irmãos, eu não sei se o universo, eu não sei se a terra, eu não sei se o sol, eu não sei se a lua, eu sei que Deus fez algo extraordinário para que naquele dia Josué viesse vencer, para que Josué pudesse vencer aquela batalha. Qualquer paralisação, queridos, que acontecesse, né, seria uma extinção em massa da população do planeta Terra. Qualquer paralisação que acontecesse, irmãos. Porém, queridos, Deus, ele é Deus sobre todas as coisas. Ninguém poderia fazer isso além de Deus. Deus, ele é Deus sobre todas as coisas. A questão não é se o sol parou, mas é que Deus existe. Existem algumas pessoas, irmãos, que tentam provar alguma coisa, né? Tentam desconstruir aquilo que a Bíblia afirma, aquilo que o Criador criou, aquilo que o Criador fez, para tentar manipular a sua mente, tentar manipular a sua fé, tentar impedir você de acreditar aquilo que Deus, na sua excelência, é possível Ele fazer em sua vida e em minha vida. A Bíblia diz, queridos,
que não existe demasiadamente nada impossível ou difícil para o nosso Deus. O salmista no Salmo 74, versículo 16, verso 16, ele diz que o dia e a noite pertence ao nosso Deus. Então, queridos, as pessoas duvidam do texto bíblico, que Josué orou e o sol parou. E necessariamente, querido, também duvidam da existência de Deus. Mas Deus existe. E Ele está vivo absolutamente. Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer grandes milagres, milagres que foram registrados, milagres que ainda não foram registrados em minha vida, em sua vida. Deus, Ele pode fazer, Ele pode operar. E quando falamos do tempo, queridos, quando a gente fala do tempo, da aceleração, quando a gente fala do nosso dia a dia, logo vem na nossa cabeça a questão da palavra pressa. Agora, tem que acontecer agora, tem que acontecer já. E Deus, queridos, não é um Deus que se apressa. Amém? Amém, queridos? Deus, Ele é Senhor do tempo. Ele está fora do tempo. Ele criou o tempo. Então não tem nada, queridos, que pega Deus de surpresa. Entendeu? Que Deus olha e fala assim: aconteceu isso, deixa eu ir lá ver. Isso saiu do meu controle, deixa eu tentar resolver. Não, irmãos, não tem nada que possa pegar Deus de surpresa. Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. E não é que Ele vai fazer algo que Ele não sabia, não. Isso é algo, queridos, que estava no plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você precisa confiar nisso. O que Deus vai fazer para você, a muralha que Deus vai fazer cair por terra em sua vida, isso está nos planejamentos de Deus. E não é o tempo que vai impedir você de conquistar. Não é o tempo que vai impedir você de avançar. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, para que possamos orar, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém, queridos? Eu quero dizer para você, para que possamos orar, fique de pé no seu lugar. Não desanime. Não pense que Deus está demorando. Não pense que quanto mais você ora, a muralha só cresce. Não pense que quanto mais você clama a Deus, Deus tem se afastado, esquecido de você, não. Não pense que Deus te colocou lá no final da fila, não. Deus está dizendo que você precisa continuamente, sem se cansar, continuar fazendo o que é certo, continuar acreditando, continuar confiando, continuar crendo que Ele está no controle de todas as coisas, continuar acreditando que Ele é o dono do tempo, que Ele não precisa das estações, que Ele não precisa da hora, que Ele não precisa dos dias, que Ele é Deus para fazer aquilo que Ele pode fazer em sua vida hoje, ou Ele pode fazer amanhã também, mas Ele continua sendo Deus. Não desanime, querido, querida. Ao seu tempo, você vai colher aquilo que Deus tem para você, no nome do Senhor Jesus. Apresente a Deus as suas mãos. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida neste momento, mas eu quero orar também por você que talvez está vivendo uma estagnação em sua vida. Se sente estagnado, parado. Parece que nada vai para frente. Parece que nada acontece. Parece que você nunca vai conseguir alcançar coisas maiores e melhores. A dificuldade, às vezes, de alguém da sua casa, sua família, de tirar aquela especialização, de tirar aquela carteira de habilitação. Deus, Ele é Deus, querido, sobre todas as coisas, no nome do Senhor Jesus.
meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque servimos a um Deus que antes que fomos gerados na madre, o Senhor havia escrito a nossa história. O Senhor havia planejado para cada um de nós aquilo que é desejo, aquilo que é um propósito, ó Deus, debaixo do teu tempo para as nossas vidas. E meu Pai, eu quero, na autoridade do nome do Senhor Jesus, neste dia, abençoar a vida deste teu filho e desta tua filha, esta pessoa que se sente esquecida, se sente abandonada, se sente largada. Essa pessoa, meu Pai, que pensa que o Senhor abandonou, o Senhor a esqueceu. O Senhor, meu Pai, não faz questão da vida dela, porque quanto mais ela ora, quanto mais ela pede, quanto maior o propósito qual ela faz para com o Senhor, maior é a dificuldade que ela tem vivido em sua vida. Deus, o Senhor é poderoso, meu Deus, para operar hoje, para vir de encontro, meu Deus, a essa muralha, a esta estagnação, aquilo que impede esta pessoa de avançar, aquilo que impede esta pessoa de conquistar em sua vida coisas maiores, coisas melhores. Meu Deus, esta pessoa que está aqui e ela não consegue, ó Deus, tirar uma especialização, aquela credencial de sua formação. Esta pessoa que está aqui, meu Pai, e não consegue tirar aquela CNH, a mudar a categoria, meu Deus, para ser melhor qualificado dentro daquele local de trabalho. Deus, a promoção que nunca acontece, que nunca chega, que vai passando o tempo, os dias, os anos, ó Deus, e nada muda na vida deste teu filho e desta tua filha. Esta pessoa, meu Deus, que em seu mercado de trabalho, em sua empresa, meu Deus, o que entra dentro daquela empresa, ó Deus, é o que sai também. Meu Deus, não existe margem de lucros, não existe um capital de giro, não existe, meu Deus, uma reserva, porque tudo que se entra ali, meu Deus, sai dentro daquela empresa. Esta pessoa não consegue um sustento, esta pessoa não consegue crescer, esta pessoa não consegue avançar. Meu Deus, na autoridade do teu santo nome, o Senhor é poderoso, meu Pai, para trazer a vitória na vida deste teu filho e desta tua filha. Deus, não é o tempo que irá impossibilitá-los, não é o tempo, meu Deus, que irá parar a vida deste teu filho e desta tua filha. Deus, se há uma coisa hoje que verdadeiramente precisamos guardar e não esquecer, é que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem que passou, e hoje o Senhor se faz presente. Por isso, meu Deus, agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, venha hoje, meu Pai, de encontro à vida desta pessoa, e Deus, toda a estagnação, aquilo que engessa, aquilo que impede, essa muralha intransponível, meu Pai, que tem estado diante deste povo, hoje está sendo rompida, hoje está caindo por terra. Hoje o Senhor está trazendo a vitória na vida deste homem, na vida desta mulher. Meu Deus, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, começa a operar. Deus, Josué, ele orou, meu Pai, quando ele estava ali diante daquela batalha. Deus, aquela batalha que se ele parasse, ó Deus, se a noite chegasse, seria difícil para ele, meu Deus, conquistar. Mas o Senhor já havia declarado que todos os 5, ó Deus, tudo aquilo que tentasse se levantar no meio do caminho, o Senhor iria destruir, o Senhor iria entregar, meu Deus, ali ao
aos filhos de Israel. E estamos aqui hoje, meu Pai, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque o Senhor não está preso dentro do tempo. O Senhor é o Deus do Éden, o Senhor é o Deus de Noé, o Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Moisés, o Senhor é o Deus de Josué, o Senhor é o Deus desse povo aqui hoje. Por isso, meu Deus, agora, de uma maneira absoluta, queremos declarar, meu Pai, e profetizar que aquilo que o Senhor já decretou sobre a nossa vida, sobre a nossa história, ó Deus, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida profissional, estamos decretando que aquilo que o Senhor decretou, meu Pai, vai acontecer, vai se concretizar, vai se realizar, vai chegar em nossas mãos, vai chegar na nossa vida, e a nossa vida, meu Deus, dará um salto, a nossa vida será mudada. Deus, os nossos inimigos cairão por terra, as muralhas serão destruídas, tudo aquilo que tenta nos estagnar, tudo aquilo que tenta nos imobilizar, tudo aquilo que tenta nos parar, meu Deus, hoje estamos declarando que isso está sendo vencido pelo poder do teu santo nome, meu Pai, e esta pessoa vai avançar, esta pessoa, meu Deus, vai conquistar, esta pessoa vai viver na vida dela aquilo que o Senhor, meu Deus, já liberou, aquilo que o Senhor já escreveu a respeito da vida deste teu filho e desta tua filha. Assim oramos, ó Deus, e nos apossamos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Queridos, nunca mais diga que Deus está demorando. Nunca mais diga que Deus te esqueceu. Nunca mais diga que Deus te excluiu. Pedro, ele diz aqui, se tem uma coisa que nós devemos gravar hoje, não devemos esquecer de nenhuma maneira, é que Deus, Ele é Deus e não está preso dentro do tempo, dentro das estações, dentro dos dias, dos anos, porque 1000 anos para Ele é como um dia, e um dia para Ele é como 1000 anos. Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas, no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus, Ele fala com quem está presente, amém? Guarda isso no seu coração. Não foi em vão aquilo que Deus colocou nos nossos corações para trazer a sua vida, no nome de Jesus. Querido, semana que vem nós iremos orar por pessoas que têm perdido tudo. Tudo que coloca na mão dela, ela perde, né? Isso se transformou numa muralha. Ela consegue um emprego, perde. Consegue uma casa própria, perde. Consegue uma boa negociação, perde a comissão. Tudo que vem na mão dela, ela perde. Nós estaremos orando para que esta muralha possa cair por terra pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Há alguém que vai consagrar a Deus dízimos, ofertas. Se houver alguém, sai do seu lugar, venha diante deste altar. Eu quero lembrar, quarta-feira, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, ou às 19h30 da noite, campanha Buscando em Deus um Milagre. Amém, queridos? Quero pedir à irmã Silvana, no nome de Jesus, e a irmã Leile, que fiquem lá atrás, por gentileza. Se você ainda não pegou o seu tijolinho, você vai ter a oportunidade de pegar. Amém, queridos? Pastor, eu posso pegar para o meu amigo, para a minha amiga? Irmãos, seu amigo vai vir semana que vem? Irmãos, se o seu amigo for vir semana que vem, você pode pegar. Fechou? Amém, irmãos? Mas se você for pegar para levar para o seu amigo, pega um só. Porque se você trabalhar por um amigo, já está bom demais. Amém, queridos? Para a nossa reunião, para o nosso culto crescer, no nome de Jesus. Apresente a Deus as suas mãos, são 8 horas e 29 minutos. Receba a bênção apostólica no nome de Jesus. Apresente a Deus o dízimo, oferta. Meu Deus e Pai, eu oro abençoando a vida dos teus filhos. E obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas. Consagra os dízimos, consagra as ofertas, multiplica de uma maneira sobrenatural sobre a vida de cada um dos teus filhos.
Meu Deus, nos dê uma semana de vitória, de paz, de alegria, e que grandes boas novas, meu Deus, possa invadir o nosso ser, a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe tremendamente a vida de cada um de vocês. Vou em paz, até quarta-feira, se Deus quiser, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aplauda bem forte o nome do Senhor.